Contos do Além traz hoje para você mais uma história assustadora. História que foi narrada pela pessoa que presenciou o fato ocorrido. Hoje nós vamos ouvir a história que foi enviada pelo Cláudio. Há muitos anos, uma história é narrada no interior do estado de São Paulo. Diz que uma mulher saiu da sua casa, decidida a sumir do mapa. Ela foi até a estrada e começou a sinalizar para os caminhoneiros, na intenção de conseguir carona. Um homem parou seu caminhão e ofereceu carona àquela mulher. Ela subiu na cabine e começaram a transitar. Ela não sabia para onde estava indo. Ela disse a ele que ela ficaria muito grata, agradecida, sempre, somente pela carona que ele estava dando a ela. Não importava onde ele fosse deixá-la, ela só queria ficar longe daquele lugar. Provavelmente ela havia brigado com as pessoas da família e estava fugindo daquela cidade. A mulher estava cansada. Durante o trajeto daquela viagem, o sono ficou pesado e a mulher adormeceu. E ela foi acordada alguns minutos depois, sentindo as mãos do homem correndo entre as suas pernas. Ela abriu os olhos e o homem estava tentando beijá-la. E ele tinha um cheiro forte de álcool. Ele parou o caminhão num lugar menos movimentado, tomou alguma bebida alcoólica e depois, claramente intencionado, ele queria estuprar aquela mulher. Ela tentou escapar. Ele a segurou pelo cabelo. Ela sabia que precisava sair dali rapidamente se não quisesse ser abusada por aquele homem desconhecido com o qual ela pegou carona na beira da estrada. Usando toda a sua força, a mulher conseguiu empurrar o homem e rapidamente abriu a porta. Ela desceu do caminhão e saiu correndo, mas ela correu na direção da estrada onde havia uma grande movimentação de veículos e aquela mulher foi atropelada. Infelizmente, o acidente foi fatal. Alguns anos depois, Cláudio e o seu sobrinho Roberto pegaram seu carro e estavam indo na direção ao interior do estado de São Paulo e passaram naquela região onde esse fato aconteceu. Já era tarde da noite. De repente, o Roberto, o sobrinho do Cláudio, gritou para ele: Cuidado, tio! Cuidado, tio! Uma mulher correndo, tá vindo uma mulher correndo aí! Cláudio olhou para frente e viu que estava vindo uma mulher correndo na direção do seu veículo. Ele jogou para o canto no acostamento, chegou a bater no guarda-reio. E depois ele parou num canteiro de grama e ficou ali desesperado, respiração bem ofegante. O Roberto também estava olhando para um lado, olhava para o outro, olhando para trás. Ele via os carros passando, mas não conseguiu enxergar a mulher. Depois, Roberto falou para o seu tio: Tio, será que aquela mulher foi atropelada? Cláudio não sabia o que dizer. Olhou para o Roberto com os olhos esbugalhados. E segundos depois ele disse: Vamos descer, vamos até lá, vamos olhar. Eles desceram do veículo e foram na direção da estrada até o ponto no qual a mulher surgiu correndo na direção do seu carro. Ao chegarem lá, eles não encontraram nenhum corpo caído no meio da estrada, nem no acostamento. Eles ficaram procurando mais alguns minutos por ali. Não era possível que a mulher tivesse sumido daquele jeito. Menos mal, pensou o Cláudio. Ela não foi atropelada. Talvez ela conseguiu passar correndo para o outro lado e foi embora. Enquanto eles estavam procurando, um caminhoneiro parou o seu caminhão ali do lado com a intenção de ajudá-los. O caminhoneiro viu o carro parado sobre o canteiro e pensou que aquele veículo estava quebrado. Ele desceu do seu caminhão e foi conversar com o Cláudio e o Roberto, perguntando se eles estavam precisando de ajuda. Cláudio contou a ele
que o carro estava bom, não aconteceu nada com o veículo, e narrou a ele o que havia acontecido minutos antes dele chegar até aquele lugar. O homem olhou para o Cláudio e disse: "Não se preocupe. Não tenha medo de ter atropelado alguma mulher. É apenas um vulto que você viu de uma mulher que foi atropelada há muitos anos atrás aqui nesse lugar. Você não precisa ficar preocupado. Muitos motoristas que passam por aqui, que não conhecem a história, acabam ficando preocupados mesmo, achando que acabaram batendo naquela mulher que vem correndo no meio da rua. Esse acidente aconteceu sim, mas já faz tempo. E não foi causado por você. Então fique despreocupado, fique tranquilo. É apenas um fantasma da mulher atropelada." Cláudio olhou para o seu sobrinho Roberto. Roberto estava com cara de assustado. E Cláudio disse: "Será? Eu não acredito nisso. Fantasma? E fantasma existe?" O motorista do caminhão afirmou: "Com certeza. Foi isso que você viu." "Bem, se vocês não estão precisando de ajuda, se está tudo bem com o seu carro, eu preciso ir embora. Preciso terminar a minha viagem. Tem uma entrega para deixar no estado do Paraná e eu não posso ficar muito tempo parado por aqui. Preciso voltar cedo para casa." O motorista subiu no seu caminhão e foi embora. Cláudio olhou para Roberto e perguntou: "Você acreditou nessa história que ele disse?" E Roberto: "Ah, tio, eu não sei. Pode ser verdade, pode ser mentira. Quem vai saber, né? E afinal, aonde foi parar a mulher? Nós não vimos mais aquela mulher, não encontramos ela no meio da rua, nem mesmo no acostamento. Ela sumiu. Pode ser que realmente o motorista do caminhão esteja falando a verdade, que não passa de um fantasma que surgiu na nossa frente. O fantasma daquela mulher que foi atropelada há muitos anos aqui mesmo nesse lugar, como disse aquele homem para nós. Mas em todo caso, vamos embora. Não me agrada ficar parado aqui." E o Cláudio falou: "Realmente, parece que nesta região tem um ar um pouco pesado. Eu também não estou me sentindo muito bem de ficar aqui. Vamos embora." Eles foram até o veículo e seguiram sua viagem. E no caminho eles iam conversando. Não conseguiam esquecer a imagem da mulher correndo na direção deles, no meio da rua. Ela estava com a fisionomia de uma pessoa bem assustada e parecia tão real que na cabeça deles, se eles não tivessem tirado o carro para o acostamento, ela teria sido atropelada por eles naquele momento. Mas depois da história que o motorista do caminhão falou, então eles ficaram sem saber. Acreditando ou não, os dois viram aquela mulher. E depois de alguns anos, Cláudio decidiu escrever essa história para ser narrada aqui no canal Contos do Além. Será que realmente era o espírito de uma mulher que foi atropelada ali naquela região? Bem, ele disse que não sabe, não tem certeza de nada. Mas tanto ele quanto o sobrinho dele, o Roberto, os dois viram a mulher correndo, apavorada. Ele não bateu. Ele disse que não bateu naquela mulher com o seu carro. Mas ela também não estava caída no meio da rua, nem no acostamento, e nem mesmo lá do outro lado da pista ele conseguiu avistar alguma movimentação de alguma mulher correndo. Então pode ser mesmo um fantasma que os dois viram no meio daquela rua. Mas ele não afirma com toda certeza. Ele ficou em dúvida, mas também não pensa em desacreditar, porque tudo é possível. Tudo é possível no mundo espiritual. Será que o espírito mesmo daquela mulher virou uma alma penada e aparece ali de vez em quando?
para assustar os motoristas? Ele não sabe. Tudo que ele sabe foi o que aconteceu e que eles viram realmente a mulher correndo desesperada no meio da rua.